Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, quero pedir que você continue se inscrevendo se você não é inscrito. E se você é inscrito, que você deixe o seu like, que você compartilhe, para que mais pessoas possam ouvir a mensagem de esperança, a mensagem de Deus para cada um de nós. Nós vivemos em momentos no nosso planeta em que nós precisamos de uma relação, de uma comunhão muito mais íntima com Deus, para que a nossa vida possa ter o verdadeiro significado que Deus espera para cada um de nós. Então, aproveite a cada instante para levar a mensagem para outras pessoas. Você pode ser um agente de esperança e você pode ouvir a mensagem de Deus, porque Deus quer falar conosco. E o texto que nós vamos conversar hoje é fenomenal. É o primeiro momento onde as pessoas, o povo de Israel, abandonaram a teocracia, ou seja, o governo de Deus, e pediram para si um rei humano. E nós vamos entender hoje sobre essa história, porque nós muitas vezes estamos também ainda hoje trocando, deixamos de querer ser guiado pela teocracia por Deus, e muitas vezes queremos ser guiados por seres humanos. Nós estamos trocando o governo de Deus muitas vezes pelo governo humano. Nós não somos diferentes do povo de Israel e nós precisamos entender. Eu e você precisamos a cada dia deixar ser guiado por Deus. Deus deve ser o centro da nossa vida. A teocracia, o governo de Deus em nossa vida é o melhor para cada um de nós. E o texto para a nossa meditação está aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 8. Para a gente entender, nós vamos ler esse capítulo todo. Tendo Samuel, envelhecido, constituiu seus filhos para juízes em Israel. Ele estava velho, o grande Samuel, o grande profeta, de todos os profetas, desde quando lá Moisés trouxe o povo de Israel. Esse foi um grande homem, guiado por Deus. Ele exercia os três poderes. Ele era o rei, então ele era o executivo, ele era o legislador, era ele que fazia as leis, porque ele ouvia de Deus, então ele era o legislador, e ele era também aquele que era o juiz. Então ele exercia os três poderes, e ele exercia isso não com a sua autoridade, mas segundo a direção de Deus. Mas ele estava velho, então ele estabeleceu seus filhos em uma região chamada Berseba, e ele continuava conduzindo o povo em Ramá. E aí o povo agora, vendo que os seus filhos não eram como ele, diz assim o texto, ó, o primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos deles, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Diante dessa situação, o povo então agora, que já havia desde muito tempo, porque nesse convívio com outras nações, eles viam que as outras nações tinham o quê? Tinham governos humanos, tinham os reis, e eles começaram a querer imitar a esses povos para ser parecidos. Só que Israel, Moisés havia dito que se o povo deixasse ser guiado por Deus, Deus trouxe essa mensagem para Moisés, em que as outras nações diriam: olha que povo sábio e inteligente, povo próspero. Por quê? Porque deixava ser guiado pelo Deus eterno. O grande segredo para nós hoje, ainda hoje, é deixarmos ser guiados pelo Deus eterno. Quando nós formos guiados por Deus e pelos seus princípios, nós seremos pessoas diferentes. Deus quer guiar o seu povo ainda hoje. Aí diz assim: então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá, era onde ele ficava, e lhes disseram: vê, já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós para que nos governe, como tem todas as nações. Verso 6, porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não é a ti que te rejeitou, mas a mim,
para que não reine sobre ele. Já pensou, queridos? Olha só, o povo chega, pede um rei, e aí o velho profeta Samuel, dedicado, amoroso, honesto, justo, fica triste e diz: Senhor, o povo se revoltou contra mim. Ele ficou triste, mas ele não usou, sabe, do seu sentimento para com o povo. Ele não se exasperou e não gritou, não. Ele parou, ouviu o povo e foi consultar a Deus. Ele orou a Deus, aí Deus respondeu: não concede ao povo o que eles querem, porque não é a ti que eles estão rejeitando, mas a mim. Sabe, queridos, Deus muitas vezes ele aceita as nossas decisões e ele concede aquilo que a gente quer, mas aquilo muitas vezes não é o melhor. Deus permite que a gente tome decisões e muitas vezes a gente cai em precipícios para que a gente possa perceber que a nossa escolha foi ruim, para que a gente possa voltar para Ele em humildade e render a nossa vida. E aqui então Deus permite isso. O povo então escolhe, Deus então diz: olha, Samuel, vai lá, conceda o que o povo está pedindo. Mas Deus então orienta, diz ao povo qual será o resultado e como o rei vai agir. Verso 10, referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu o rei. Ele disse: este será o direito do rei que vos houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e empregará nos seus serviços seus carros como seus cavaleiros para correrem adiante deles, e porá uns para capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelharem os seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servos as vossas sementeiras, as vossas vinhas, dizimarás, ou seja, vai cobrar o dízimo ou os impostos para dar aos vossos oficiais e aos vossos servidores. Também tomará as vossas servas e os vossos servos e vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no vosso trabalho. Dizimará os vossos rebanhos e vos sereis vossos servos. Então naquele dia clamarás por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel, disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Aqui está. E o povo escolheu ter um rei. E aí o grande Deus trouxe para Samuel qual seria o resultado. E Samuel trouxe o que aconteceria quando eles tivessem um governo humano, um rei. E sabe, e foi explicado de forma categórica. Deus era que dava tudo para eles. Deus era a teocracia, dava as bênçãos, trazia. E Deus não cobrava nada, Deus era muito justo. Sabe o que acontece? Deus então disse: agora o rei, ele vai fazer isso, vai pegar seus filhos, suas filhas e vai usar nos seus trabalhos. Eles vão ser como escravos, vai fazer a sua vontade. E mais, o rei vai cobrar impostos, esses dízimos aqui, dizimará, vai cobrar impostos para manter as suas regalias no seu trono. Isso foi o que Deus havia mostrado para o grande profeta Samuel, e o profeta Samuel explicou para o povo. Mas o que o povo fez? Não, dá-nos um rei, nós queremos um rei como as outras nações, para que governe, para que vai conosco a guerra. Sabe, queridos, muitas vezes nós fazemos essas escolhas na vida, nós deixamos de ser guiado por Deus e nós queremos ser guiado pelo ser humano, e aí o ser humano, ele só vai explorar de cada um de nós, da nação. E aí quanto maior o Estado, mas para manter as regalias do Estado é necessário cobrar impostos da população. Sabe, o Estado não produz nada, não produz riqueza. Quem produz riqueza é a população. E a população tem que pagar os impostos, e às vezes muito alto, e no nosso Brasil é assim, para manter as regalias. E aí sabe o que acontece? Nós agora estamos num momento crucial que vamos fazer escolhas para o próximo presidente.
E aí eu tenho observado que as pessoas ficam apaixonadas, dizendo, não, o meu candidato é o melhor, o seu é o pior, não, o meu melhor, o seu é o pior, e as pessoas ficam apaixonadas. Queridos, no ser humano não existe bem algum. O ser humano lida para manter os seus privilégios, as suas alegrias. Nós precisamos, eu e você, ser conduzido e ser guiado por Deus. Sabe quem deve ser o seu governo? É Deus. Deus deve reinar em nossa vida. Será que Deus já é o grande rei da sua vida? Será que Deus governa você? Ou você acha que é guiado e que deseja ser guiado pelo ser humano? Nós precisamos a cada dia buscar uma relação com Deus, contar a sua vida. Você tem dado as suas emoções, as suas paixões a fulano, a Beltrano, a político A, político B? Isso tudo é uma ilusão, porque o ser humano não tem a solução dos problemas da humanidade. A solução do problema da humanidade está em Deus. Então eu e você precisamos buscar ser governado pela ação de Deus em nossa vida. Então, quanto mais próximo eu estou de Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu deixo ser guiado por Deus, aí sim eu estarei passo a passo sendo conduzido nesse mundo. Agora, eu preciso fazer as escolhas, porque nós vivemos num sistema presidencial, precisamos escolher os nossos governantes, mas eu não preciso me apaixonar como as pessoas têm feito, e aí brigam, se separam, são angustiados, um outro angustia um ao outro e ficam tristes, e aí quando um vai perder e o outro vai ganhar e vão ficar decepcionados. Queridos, se apaixone por Deus, deixa Deus ser o seu governante, deixa Deus guiar sua vida. Deus quer sempre o melhor para você e é Ele que cuida de você. Então que Deus te abençoe, que você faça suas escolhas agora, nesse próximo domingo, mas não se apaixone tanto, deixe Deus guiar, porque Deus está no comando e controle das nossas vidas. Que Deus te abençoe e que possamos escolher Deus como nosso Rei, como Senhor, como nosso líder a cada dia. Esse é o meu desejo e vamos orar. Querido Deus, obrigado, porque o Senhor quer conduzir a nossa vida, o Senhor quer governar a cada um de nós, e nós estamos agora aqui nos submetendo a Ti, nós oramos por Jesus. Amém.